Uma boa tarde aos senhores vereadores e vereadoras desta casa, demais presentes e aos internautas que estão em sintonia com esta Casa de Leis. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades parlamentares. Invoquemos ao Espírito Santo que lhes conceda os dons da sabedoria e do entendimento para que possam fazer o certo, o justo e o melhor pelos munícipes. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduzem à salvação. Ouçamos com atenção a leitura do Eclesiástico, do livro do Eclesiástico, capítulo 6, versos de 5 a 13, que será proferida pela servidora Zilma. A amizade verdadeira. A boa palavra multiplica os amigos e a linguagem afável atrai respostas afáveis. Tenha muitos amigos e tenha um entre 1000 para ser teu conselheiro. Se queres um amigo, prova-o para adquiri-lo. Não confieis nele tão depressa. De fato, há amigos de ocasião que desaparecem no dia da tribulação. Há amigo que se torna inimigo e que desvendará as tuas fraquezas para te causar confusão. Há amigo que só é para a mesa e que desaparecerá no dia da desgraça. Na prosperidade será como tua sombra e na desventura afasta-se de ti. No dia do infortúnio ele se volta contra ti e se esconde da tua presença. Separa-te dos que são teus inimigos e estejas alerta em relação aos teus amigos. Palavra do Senhor. Anuncio a todos os presentes que neste momento a excelentíssima senhora presidente em exercício fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, solicito da senhora primeira secretária a realização da chamada dos senhores vereadores para verificação de suas presenças. Antônio Glaucio Osterno Rios, Antônio Erivaldo Fonteles, Socorro Osterno Neves, Francisco Robério Vasconcelos, Antônio Ademar Alencar Neto, Edmilson Leocádio Sampaio, Francisco José Cordeiro, João Batista Viana, José Silvano Teófilo Rocha, Maria Luana Marques, Tereza Cristina Rios Vasconcelos. Boa tarde a todos. Aqui presente, constatado o Código Regimental, com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E convido a senhora primeira e segundo secretário a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Marques, Ceará. Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2014,
no plenário geral do Baixo Sosterno, realizou-se a 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, sob a presidência da excelentíssima senhora presidente Antônia Glaucia Osterno Rios, e secretariada pela senhora primeira secretária Socorro Osterno Neves. Chegada a hora regimental, a excelentíssima senhora presidente autorizou a senhora primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Antônio Glaucia Osterno Rios, presidente; Antônio Erivaldo Ponteles, vice-presidente; Socorro Osterno Neves, primeira secretária; Francisco Robério Vasconcelos, segundo secretário; Antônio Ademar Alencar Neto; Edmilson Leocádio Sampaio; Francisco José Cordeiro; João Batista Viana; José Silvano Teófilo Rocha; Maria Luana Marques e Tereza Cristina Rios Vasconcelos. Contamos também com a participação de alguns munícipes. Constatado o quórum regimental, a excelentíssima senhora presidente abriu a sessão invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida, a excelentíssima senhora presidente solicitou da senhora primeira secretária que proferisse a leitura da ata da sessão anterior e da sessão extraordinária do dia 20 de maio de 2014. E após lida, feita a verificação de quórum e constatar a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pela excelentíssima senhora presidente a discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pela excelentíssima senhora presidente e pela senhora primeira secretária. Iniciando a excelentíssima senhora presidente, verificando o quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou o pequeno expediente, ordenando a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias e correspondências que deram entrada na casa. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu as seguintes proposições: ofício número 018/2014, de 14 de maio de 2014, oriundo do Poder Executivo, solicitando desta Casa a designação da data do dia 27 de maio de 2014 para realização de audiência pública, visando a apresentação por aquele poder do relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais e do relatório de gestão de saúde SUS, ambos do primeiro quadrimestre do exercício 2014. Telegrama datado de 21 de maio de 2014, oriundo do Ministério da Saúde. Em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, informando sobre a liberação de recursos destinados à Prefeitura Municipal de Marco, e comunicados datados de 5 de maio de 2014, oriundo do Ministério da Educação, informando sobre as liberações de recursos destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Marco. Prosseguindo, a senhora primeira secretária deu o requerimento número 025/2014, de 20 de maio, de autoria da senhora vereadora Socorro Osterno Neves, solicitando da excelentíssima senhora presidente do Poder Legislativo, com base no artigo 129, primeiro do Regimento Interno, após ouvido plenário, encaminhamento de ofício ao Centro Educacional São Manuel, manifestando votos de louvor pelos 48 anos de fundação da instituição. Prosseguindo, a excelentíssima senhora presidente encaminhou o requerimento no número 025/2014 à ordem do dia da presente sessão. Prosseguindo, a excelentíssima senhora presidente, com base nos termos do artigo 37, inciso 8º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 20 do inciso 8º do Regimento Interno, concedeu espaço ao senhor Erivaldo Teodósio Dutra, assessor contábil da Casa, para que pudesse apresentar o balancete financeiro relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Na oportunidade, o senhor Erivaldo Teodósio Dutra, com eficácia e transparência, apresentou através de aparelhos de data show
todos os demonstrativos dos recursos recebidos e das despesas realizadas através de planilha, colocando-se em seguida à disposição dos senhores vereadores para os demais esclarecimentos. Prosseguindo, a excelentíssima senhora presidente agradeceu ao senhor assessor contábil da Casa pelos esclarecimentos. Em seguida, iniciou o grande expediente, convocando os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para uso da palavra na tribuna, conforme determina o artigo 86 do Regimento Interno. O senhor vereador Francisco José Cordeiro, dizendo que, embora a sociedade do município fosse bem multipartidária da Casa Legislativa, existia harmonia entre situações e oposição, e que uma vez que nas eleições para vereadores e prefeito passados, o povo tinha confiado às atuais gestões seu voto. Continuaria a defender seus interesses, uma vez que as ideologias políticas do município haviam mudado com o atual gestor, o que não teria acontecido em outras gestões, onde estavam no poder por longo período. Pessoa da mesma família, o que teria provocado na sociedade tal mudança e que confiava nos benefícios que poderiam vir com estas gestões. Em seguida, o senhor vereador Francisco José Cordeiro relatou que em seu papel de oposição em gestões passadas havia deixado seu legado. Sequenciando, explicou que caso o veto sobre a emenda supressiva e aditiva número 01 ao projeto de lei número 001/2014 tivesse sido aprovada na presente sessão, com os 8,32% de aumento aos professores e 1% aos técnicos pedagógicos, ainda estariam com seus salários diminuídos em cerca de 30% em relação aos dos técnicos pedagógicos, acrescentando que os professores somavam cerca de 500 profissionais no município, como também que, embora apresentasse tal realidade, não estava afirmando que os técnicos eram desmerecedores do aumento, mas que os professores desenvolviam um trabalho que necessitava de maior valorização. Em seguida, informando que havia entrado em contato com representantes do sindicato desses profissionais, assim como com a Secretaria de Educação e sua assessoria, e o senhor prefeito municipal e vereadores da situação, salientando que era preciso que os vereadores analisassem devidamente o teor das matérias, debatendo-as de forma criteriosa, para chegarem à sua aprovação e não acarretarem futuros problemas com tais aprovações. Sequenciando, lembrou que em concurso público realizado no município no ano de 2007, havia sido liberado apenas uma vaga para o cargo de técnico pedagógico, o que deixaria dúvidas quanto ao fato de hoje a Secretaria Municipal dispor de 5 desses profissionais, e que tal fato deveria ser averiguado por situações de oposição na Câmara Municipal. O senhor vereador João Batista Viana, de início, parabenizou o senhor vereador Francisco José Cordeiro pela atuação forte que havia apresentado com situação durante sua fala. Em seguida, passando a comentar o reajuste a ser concedido aos profissionais do magistério, disse que, embora estes houvessem 2 meses que não recebiam seus salários atualizados, a emenda à matéria proposta pelos senhores vereadores Socorro Stênio Neves e Antônio Ademar Alencar Neto era necessária a fim de que também os profissionais técnicos fossem contemplados com o mesmo percentual de aumento dos professores. E salientou que o Poder Executivo Municipal deveria ter enviado logo no início do ano o projeto à Casa Legislativa, assim como que a emenda proposta tratava ainda da possibilidade de o Poder Legislativo ter maior autonomia na decisão desse aumento, não devendo assim referidos reajustes serem alterados mediante decreto do Poder Executivo. A excelentíssima senhora presidente Antônia Glaucia Stênio Rios, informando que o veto sobre a emenda supressiva e aditiva número 01 ao projeto de lei
projeto de lei número 001/2014, não havia entrado na pauta da sessão presente, devido ao fato de ainda não ter expirado o prazo para análise pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, embora a comissão já estivesse analisando a matéria e acrescentou que os professores, no momento da concessão do aumento de salário, receberiam seus salários com valores de alteração retroativos a janeiro do corrente ano. Sequenciando, a senhora presidente, falando brevemente sobre a história do município, disse que muito se devia à família Osterno, na cidade em que havia dado o pontapé inicial na área pública do município, mencionando na oportunidade o trabalho brilhante que o senhor ex-prefeito Rui Neves Osterno havia realizado em sua gestão, no período de 25 de março de 1977 a 25 de março de 1983, assim como a situação do senhor ex-prefeito Geraldo Bastos Osterno Júnior, na década de 1990. Por fim, a excelentíssima senhora presidente afirmou que no momento o município entrava em uma nova etapa, o que decorria de mudanças correntes na política e no cotidiano da sociedade. E finalizou informando que, ao ter participado juntamente com os senhores vereadores Tereza Cristina Rios Vasconcelos, José Silvano Teófilo Rocha e Francisco José Cordeiro, na segunda edição do primeiro ciclo de debate da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, UVC Ceará, no município de Camusim, no dia 22 de maio do corrente. Havia dito uma boa experiência quanto aos debates proferidos pelas autoridades e profissionais presentes acerca do trabalho e atuação dos vereadores no estado do Ceará. Sequenciando, a excelente senhora presidente iniciou a ordem do dia, solicitando à senhora primeira secretária que desse conhecimento ao plenário das matérias que iriam ser discutidas e deliberadas. Na oportunidade, a senhora primeira secretária leu o parecer de comissão de Obras e Serviços Humanos, que opinara por unanimidade de seus membros, e o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que opinara por maioria de seus membros, pela aprovação do projeto número 003/2014, de 10 de abril de 2014, e requerimento número 025/2014, datado de 20 de maio de 2014, de autoria da senhora vereadora Socorro Osterno Neves. Prosseguindo, a excelentíssima senhora presidente submeteu as referidas matérias à discussão do plenário. Na oportunidade, o senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto pronunciou-se rapidamente, afirmando que havia visitado, juntamente com o seu secretário de Obras e Serviços Públicos, Rosenberg Gomes Guimarães, o terreno a ser perguntado, podendo perceber que no mesmo, inclusive, já estava sendo construído residência, permanecendo assim o senhor vereador com dúvidas com relação à matéria, onde, amparado pelo artigo 146 do Regimento Interno, solicitou verbalmente da excelentíssima senhora presidente, Antônio Osterno Rios, vista da mesma, acrescentando que entrava em contato com o senhor procurador-geral do município, a fim de obter maiores esclarecimentos. Prosseguindo, a excelentíssima senhora presidente Antônio Osterno Rios, considerando o pedido de vista da matéria de discussão, solicitado pelo senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto, acatou sua solicitação nos termos regimentais. Prosseguindo, a excelentíssima senhora presidente submeteu a deliberação do plenário em processo simbólico e em um só turno de votação, requerimento número 025/2014, datado de 20 de maio de 2014, que foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a serem discutidas e votadas, a excelentíssima senhora presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e ao povo presente, aos senhores vereadores, por sua participação e convidou-os à sessão ordinária e itinerante a realizar-se no dia 2 de junho de 2014, na Escola Elusa Lopes Cavalcante, no bairro Barro Vermelho, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a presente sessão, para constar o Socorro Osterno Neves,
Secretária, ela vem apresentada que é após lida e vai assinada por mim pela excelente senhora presidente. Sala da sessão em 26 de maio de 2014, eu tenho Glaucia Osterno Rios, presidente, Socorro Osterno Neves, primeira secretária. A ata está em discussão e deliberação. O vereador que for a favor da ata, continue do jeito que está. E o que for contra, que se manifeste. Não havendo manifestação, a ata está aprovada. Convido o senhor segundo secretário a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que deram entrada nesta casa. Senhor Roberto, nós estávamos chegando ali, está sem óculos, né? Eu vou ler a José. Senhor Roberto. Nós temos aqui os requerimentos, os telegramas, desculpe. À disposição dos vereadores, como são muitos, eu vou só citar aqui só os valores. Os telegramas do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Municipal de Saúde. Fundo Municipal de Saúde de Marco, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, competência 04-2014, estadual, Unidade Federativa Ceará, no valor de R$ 10.638,60. Número da OAB, 20.140, BB, 20.140. Competência, abril de 2014. Fundo Municipal de Saúde de Marco, pagamento de PAB fixo, competência 05-2014, Municipal, Unidade Federativa Ceará, data da OAB 3/5/2014. Número da OAB 2014, OBB 20.130. O valor R$ 54.147,60. Competência 5/2014. Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. SUS, parte FNS, competência 01/2014, Municipal, Unidade Federativa Ceará. Data da OAB, 30/5/2014, valor bruto R$ 1.669,12. Número da OAB, 2014, OBB 20.065, competência 1/2014. Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. SUS, parte Avisa, competência 2/2014, Municipal, Unidade Federativa Ceará, data da OAB 27/5/2014, valor bruto R$ 128,02. Número da OAB 2014, OBB 19.670, competência 2/2014. Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. SUS, parte Anvisa, competência 3/2014, município de Ceará, data da OAB 27/5/2014, valor R$ 128,08, número da OAB 2014, OBB 19.752, competência 3/2014. Pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Parte Anvisa, competência 1/2014, data da OAB 27/5/2014, valor bruto R$ 128,08, número da OAB 2014, OBB 19.589, competência 1/2014. Fundo Municipal de Saúde de Marco, pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, parte Anvisa, competência 4/2014, data da OAB 27/5/2014, valor bruto R$ 128,08, número da OAB 2014, 0BB 19.831, competência 4/2014.
Estes telegramas ficaram à disposição dos senhores vereadores para análise. Senado Federal, Gabinete do Senador José Pimentel. Excelentíssima Senhora Vereadora Antônia Glaucia Osterno Rios, Presidente da Câmara Municipal de Marcos. Senhora Presidente, manifesto a Vossa Excelência meu contentamento com a seleção desse município na terceira etapa das ações de saneamento básico do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2, destinada à cidade com até 50 mil habitantes. A escolha foi feita com base na análise dos projetos apresentados pelas prefeituras. A implantação de saneamento básico, que inclui abastecimento de água potável, manejo de água pluvial e tratamento de esgoto, é essencial à saúde das comunidades, especialmente das crianças mais vulneráveis às doenças decorrentes da falta dessas estruturas. Para tanto, o seu município foi contemplado com investimento abaixo. Município beneficiado marco, ação esgotamento de saneamento, esgotamento sanitário, o valor R$ 2.899.483,05. Destaco, por fim, que o Nordeste foi a região com maior número de municípios selecionados nesta etapa do PAC 239. Cidades nordestinas serão contempladas com investimento do governo federal, sendo que 42 municípios pertencem ao nosso estado do Ceará. Aproveito para renovar meus cumprimentos como senador da República, de trabalhar pelo desenvolvimento e pela melhoria da qualidade de vida nesse município. Cordialmente, senador José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Também nós temos os comunicados. Programa PDDE, aqui vem os comunicados do Ministério da Educação. Programa DDE Qualidade, parcela 001, data 13/5/2014, R$ 10.000. Programa PDDE Qualidade, data da emissão 13/5/2014, R$ 10.000. Programa DDDE, data da emissão 7/5/2014, 13/5/2014, aqui tem um... PD de R$ 150.000 e o do PDDE é R$ 1.500. PDDE Qualidade, data da emissão 13/5/2014, R$ 10.500. São esses comunicados também que estarão à disposição dos senhores vereadores e da população em geral. Nos panelotes da Câmara, nas dependências da Câmara, nos anais da Câmara. Apresentação de proposições sem discussão. Projeto de lei número 008/2014, de 2 de junho de 2014, do Poder Executivo. Institui o regime próprio de previdência social e dá outras providências.
Como o projeto é muito grande, eu vou ler só a mensagem. Mensagem número 008/2014, senhora presidente, senhores vereadores. O projeto de lei tem por finalidade instituir a presidência dos servidores públicos do município de Marcos, com fundamento no artigo 40 da Constituição Federal, obedecendo aos critérios exigidos pela Lei Federal número 9.717/98. O município tem a Carta Constitucional de 1988, seus mandamentos e orientações legais para o exercício da atividade administrativa, sempre obedecendo aos princípios legais. Uma das orientações da Constituição cidadã aos entes públicos é que os mesmos devem instituir o regime previdenciário próprio, assim diz o artigo, que no seu artigo 149 do parágrafo 1º, vejamos. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesses das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto dos artigos 146, terceiro e 150, primeiro e terceiro, a serem prejuízo do previsto do artigo 195 do parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Primeiro, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Além de atender às normas constitucionais, o regime próprio de previdência social garante aos servidores do município um grande avanço na sua vida funcional, trazendo uma série de benefícios facilmente elencados para o servidor, tais como, primeiro, melhoria na qualidade do atendimento, segundo, benefícios providenciários superiores ao do regime geral e INSS, terceiro, direito assegurado constitucionalmente no INSS e por lei sendo bem a mais instável e fácil de ocorrer alterações. Quarto, envolvimento de todos na gestão da previdência local, pois há participação partidária dos conselhos de administração e fiscal do município, havendo uma fiscalização mais efetiva no Tribunal de Contas no município, no Ministério da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil. Quinto, obediência à garantia constitucional do servidor público. Nobres vereadores, toda gestão pública municipal padece hoje em dia da audiência de recursos. O Pacto Federativo disposto não torna justo a repartição de recursos para os municípios, ficando os mesmos impossibilitados de executar suas ações. Chega a ser uma questão de necessidade, além da legalidade que o nosso município implante este regime previdenciário, pois a redução dos encargos da contribuição previdenciária do regime do INSS ajudará o município a realizar várias atividades administrativas, sem contar excelências que a condição de fiscalização que os servidores têm para com o regime próprio é bem mais eficiente, já que dispõe de inúmeras formas de fiscalização através da Câmara Municipal dos Vereadores. Os vereadores do município, o Ministério Público, o Ministério da Previdência Social, a Receita Federal e o Sindicato dos Servidores Municipais. Augusto Zé diz, a instituição do regime próprio de previdência para os servidores municipais visa atender uma orientação legal da nossa Constituição Federal, sendo uma ação administrativa que moderniza e assegura os servidores o melhor tratamento e benefício de seus direitos previdenciários. Como podemos observar, o projeto de lei segue os mandamentos dos princípios constitucionais da legalidade e
economicidade e eficiência, razão pela qual está sendo encaminhado nesse período legislativo. Cordialmente, José Grijalma Rocha Silva, prefeito municipal. Nos termos do artigo 118 da resolução de número 002/2012, de 17 de dezembro de 2012, o referido projeto ficará por 4 dias aguardando emendas e posteriormente será encaminhado pela presidência às comissões. Nos termos do artigo 86 do regimento interno, convido os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para uso da palavra na tribuna, sobre explicações pessoais ou quaisquer outros assuntos de interesse da coletividade. Cada orador disporá um tempo máximo de 20 minutos. Com a palavra o vereador Joãozinho. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Infelizmente hoje não foi possível 2 vereadores comparecer aqui, que foi a senhora presidente, por motivo de força maior, e o meu amigo Erivaldo, que está doente e não está podendo frequentar as sessões. Mas é um grande prazer estar nesse bairro realizando a sessão legislativa, porque nunca foi realizada, acredito, desde o início da história de Marco para cá. A gente, como cidadão marquense, conhecemos e sabemos que aqui nunca tiveram a oportunidade de conhecer os trabalhos do Poder Legislativo. Eu, como vereador, representante público legal pelo voto direto da população, tive a preocupação de pedir esta sessão legislativa para que se realizasse aqui. Mas quero agradecer os meus colegas vereadores, porque sem eles eu não poderia realizar essa sessão, pois foi eles quem acataram o meu requerimento e aprovaram para que hoje isso esteja sendo realizado neste bairro. Qual é a minha preocupação em trazer esta sessão para cá? Era poder passar para a população como é que se desenvolve o trabalho do Poder Legislativo. E também dar oportunidade aos cidadãos que aqui residem de poder reivindicar algum direito, algum problema que está acontecendo no meio da sua comunidade. Foi por este motivo que eu pedi esta sessão para cá. Infelizmente não veio muita gente, mas pelas poucas pessoas que vieram aqui eu agradeço a presença, estou muito satisfeito. Se Deus pediu a um homem que procurasse 5 justos de uma cidade e ele não acabaria, então eu também vou agradecer as poucas pessoas que vieram aqui, pois eu, como vereador e carregando a responsabilidade de representar as famílias de nosso município, quero lhe dizer, gente, colegas vereadores e colegas cidadãos que aqui estão, que não estou satisfeito com a atual administração pública por parte do nosso Poder Executivo. Não estou falando de um homem, o seu Grijalma, estou falando de uma prefeitura, de um prefeito, que administra o dinheiro público. Pois sabemos que neste mesmo bairro que estamos realizando essa sessão, não foi colocada uma pedra de calçamento aqui dentro durante 6 anos dessa nova administração. Não é nem para não estar falando do passado, mas porque a minha primeira gestão é esta. E no conhecimento geral da população marquense, sofremos muitas consequências em quase todas do desenvolvimento do Poder Executivo. O Marco, o cidadão marquense, é conhecedor que temos aqui avenidas que no início da primeira gestão do senhor prefeito, iniciaram uma avenida, que é a Prefeito Guido Osterno, que é aquele ponto que liga Marco a Bela Cruz. Lá ainda está com problemas. Inclusive, semana passada, 2 pessoas se acidentaram por conta do serviço ainda não estar terminado. As pessoas se confundiam que era via de mão dupla e pegavam a sua mão e acabaram se acidentando. Inclusive, um era cunhado meu. Temos a avenida de The Rios, que foi um projeto que entrou aí, eu acho que, se não me engano, no começo do ano passado, e começaram a avenida, e está lá para todo mundo ver,
que não chegou nem a 10% do seu desempenho. Não concordo. Temos aqui um posto de saúde no Conjunto Novo, que é de conhecimento da população de Bairro Vermelho, que está construído há mais de 2 anos e está lá parado. Parado, e nós vereadores já viemos a esta tribuna, já fizemos reivindicação por isso. A senhora Tereza Cristina já pediu que fosse ativado o trabalho ali, eu também já pedi, outros vereadores aqui também já pediram, e nada. Parece que a nossa voz não sai daqui. Fica aqui mesmo, ou se sai, vai para dentro de uma gaveta. Temos um posto de saúde no bairro de Coqueirinho, que está acontecendo a mesma situação deste outro. Um posto completamente feito, mas não está tendo interesse do Poder Executivo para executar e botar profissionais para que venham desempenhar um trabalho a favor daqueles moradores daquela área. Temos um estádio municipal que o senhor secretário de Obras, vindo a esta tribuna, chamado por esta Casa Legislativa, inclusive requerimento do senhor vereador Joãozinho, disse que estava começando a segunda etapa, isso no ano passado. E lá continua do mesmo jeito. Eu entrei lá dentro, porque o portão lá está dando acesso a qualquer pessoa, até animais mesmo, se quiser entrar lá dentro, pode entrar. A placa da segunda etapa estava lá no chão. Eu até ajudei, deixei ali em pé. Pois é, tem muitas coisas que eu queria passar para a comunidade, porque o vereador ele é muito castigado. As pessoas chegam e dizem, vereador só serve para ganhar dinheiro e não fazer nada. Isso não é verdade, meus amigos. A gente trabalha muito, mas sozinho não podemos realizar nada. Nós não temos execução nas mãos. Quem tem execução é o senhor prefeito. E só quem pode desempenhar esse papel é ele. Nós indicamos, requeremos, pedimos, fazemos todo o procedimento que um vereador deve fazer. Mas o êxito está pouco. Quero que esse povo tenha conhecimento disso. Do ano passado para cá, foi fechado 5 ou foi mais de 5 escolas no nosso município. Mesmo que seja legal fechar, legal por parte do Poder Executivo, que ele tem o direito de fechar. Então a coisa não está boa, porque quando a coisa está boa, a gente faz é abrir mais e não fechar. Foi demolida a batedouro público. Eu estou variando o meu comentário, mas quando for para fazer uma ata, mas pode fazer do jeito que a casa compreender. Pois é, posto de saúde no Maracajá, fechado, foi deixado equipado, com todo equipamento. Isso a população de lá tem provas, nós também temos. Foi dito muito em cima de palanque, defender os recursos públicos, defender o cidadão. Mas o que está sendo feito, ninguém vê não. Pode estar sendo feito, mas só em papel. E em papel não se resolve nada. O hospital público do nosso município, gente, todo mundo sabe que o Brasil inteiro está sofrendo a consequência por parte da administração da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde do nosso país, mas o nosso município está mesmo uma realidade de calamidade. Temos aí muitos bairros e vilas necessitando de transporte para se deslocar com doentes, pessoas necessitadas, pessoas que não têm condições de pagar carros particulares. E lá no nosso hospital tem 6 ambulâncias, 2 funcionando e 4 no pé da parede, no prédio, como se aquilo não servisse para nada e que não tivesse dono. Mas tem dono. O dono é o povo. Então tem que zelar mais, senhor prefeito. Com todo respeito a Vossa Excelência, eu peço humildemente, em nome de todo cidadão marquense, que vamos fazer um trabalho que venha dar bom êxito para a população. Como eu sempre digo com minhas palavras um pouco matutas, o pobre pode pagar, comprar o feijão, o açúcar, o café, o arroz, pagar o gás, a água e a luz. Mas se ele quebrar um dedo, ele não tem condições de gastar. Ele não tem condições de gastar com médico, com remédio. E, diante de uma consequência dessa, por parte de uma ruim administração, quem está sofrendo é o vereador. O vereador está na sua casa, chega um cidadão, com todo o respeito, eu estou falando isso, não estou ignorando, ele está mais do que certo de procurar alguém. Ô vereador, fui no hospital e o meu filho está em alta lá em Acaraú, eu queria que você me arrumasse um carro para ir buscá-lo, porque eu fui ali na Secretaria de Saúde e não tem transporte. Não tem isso, não tem aquilo. E o vereador
o médico passou o remédio, um exame, eu queria o dinheiro do exame. Eu queria o dinheiro da pomada para comprar o remédio. Eu sei que se eu pudesse, ou qualquer vereador que tivesse muito condições, ele daria do bolso. Mas nós não temos condições para isso. Nós estamos fazendo um trabalho, pedindo humildemente ao senhor prefeito que venha procurar problemas para ser solucionado, que esse é um trabalho de um executivo, é o trabalho do Poder Legislativo cobrá-lo. Eu estou cobrando aqui em tribuna, espero que seja ouvido. Espero que vocês, cidadão marquenses, procurem seus direitos. Existem vários poderes para que você venha reivindicar. Existe o poder executivo que você pode chegar lá e reclamar alguém, se for da Secretaria de Obras, porque o seu bairro está danificado, calçamento com problemas, o seu posto de saúde não está funcionando, procure. Não deu certo? Vá no Poder Legislativo. Vereador, aconteceu isso, vamos fazer um requerimento. Vamos. Enviamos para o senhor prefeito, vai analisar. Infelizmente, os requerimentos que foi feito até agora eu não obtive muita resposta. Acredito que esse problema foi com todos os vereadores aqui. Se não deu certo com o vereador e nem com o senhor prefeito, vá lá no Poder Judiciário. Procure mais direitos. Vamos procurar os nossos direitos, porque nós pagamos nossos impostos e necessitamos muito desse trabalho do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então, essas são as palavras desse vereador. Eu espero que não me compreendam mal, nenhum cidadão, nenhum vereador aqui, nem a Vossa Excelência, senhor prefeito, mas eu vou repetir a frase. Vamos parar de brincar de ser prefeito e vamos parar de brincar de ser secretário. Vamos lutar por essa gente que sofre consequências. Alunos em cima de transportes irregulares, transportes inadequados, transporte que eu vejo falar que a roda sai voando no meio do mundo, menino cai em cima de pau de arara de todo jeito. Isso é problemas que dá para ser resolvido, sem gastar muito. Então, essas minhas palavras, muito obrigado por terem participando desta sessão. E eu desejo uma boa noite, uma boa semana para todos. Gente, não pode haver manifestações no uso das palavras, tá bom? Nos termos do artigo 86 do parágrafo 2º, fica concedida a palavra ao senhor José Cláudio Vasconcelos, representante da sociedade civil, que se pronunciará a respeito de infraestrutura do bairro. Cada orador disporá de 5 minutos para se expressar. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, as pessoas aqui presentes. Com relação à infraestrutura, é tudo que diz respeito ao desenvolvimento de uma cidade, de um país, de um estado, de um município, e principalmente de um bairro. Então, algumas palavras, Joãozinho já falou aqui, com relação à infraestrutura desse bairro. Infelizmente, são quase 6 anos que nós não estamos vendo esse tipo de trabalho aqui. Alguns anos atrás, foi prometido que aqui seria um dos bairros mais bonitos porque era naquela cidade, os outros não teriam feito. Então, com relação a isso, esse trabalho seria feito, porque os outros não fariam, mas quem atrás faria. Infelizmente, foi uma decepção. Prometeram demais e não fizeram. Inclusive, até um calçamento que teve ali foi danificado. Nós tivemos que ir lá várias vezes mesmo, pegando mal na cara. Tivemos que interditar. A primeira vez, a polícia mandaram a polícia lá em casa, eu fui expliquei ao delegado a razão, porque uma caçamba tinha passado, sacado o pneu na coluna lá no alpendre. Se tivesse pegado um filho nosso, o pai estava enterrando o filho, enquanto que o poder público não estava nem aí. Então o delegado disse que o poder público tinha dito que assim que terminasse de tirar a areia para o saneamento, seria recuperado. E depois de 3 anos eu tive que interditar novamente, dessa vez com o consentimento da justiça para que alguém fizesse alguma coisa. Infelizmente, eu fiquei decepcionado porque pessoas do bairro levaram para o lado político e não para o lado cidadão, que era a reivindicação de cidadania, que era um direito nosso. Mas algumas pessoas levaram para o lado errado, infelizmente, mas eu estava lutando ali, não era por causa de política, eu estava lutando por causa de
de um problema que é do nosso bairro, porque quem está lá fora não está sabendo o que está acontecendo, quem está dentro, quem está sabendo o que está acontecendo. Já tinha feito com isso em governos anteriores, porque uma vez, com a ampliação da rede de água e o complemento desse calçamento, eu fiz um abaixo-assinado, o vereador André Cordeiro é testemunha disso, levei para a Câmara. Aí quando o atual prefeito na época me chamou e disse, não se preocupe, que eu vou resolver o problema. E ampliou a rede de água e completou o calçamento. E infelizmente, o novo prefeito, que ele disse foi que não podia fazer nada, nem fazer mais nada do Mar Vermelho. Foi isso que ele falou, infelizmente. Então, é isso aí, a infraestrutura, o calçamento, e nós pediríamos aos seus vereadores que olhassem um pouco mais desse bairro, principalmente no termo de infraestrutura, a recuperação daquele calçamento naquela parte da frente, com a recuperação também do ponteão, que foi danificado esse ano por causa do inverno, e também a ampliação do calçamento, que foi prometido até o seu Zé Rondon, e infelizmente até agora não apareceu nada depois de 6 anos. Então essa é a minha reivindicação em termos de infraestrutura. E também tem 2 projetos de infraestrutura que beneficiam esse bairro aqui, mas infelizmente não foram complementados. Só gostaria de dizer para o Joãozinho que, de acordo com o que eu apurei, aquele posto ali não vai funcionar nunca. A prefeitura está impedindo de colocar ele para funcionar por causa de irregularidades na construção. Lá nem as portas foram feitas ainda, nem o coisa em torno, o muro. Porque toda obra pública tem que ter um muro em torno. Então, com isso, não pode. E também, essa praça aqui, eu gostaria que os vereadores olhassem o projeto original, porque apenas 60% dessa obra aí foi concluída. 40% ainda falta concluir. Eu gostaria que os vereadores olhassem esse projeto para ver o que ele pode fazer para concluir essa obra que está inacabada na entrada da nossa cidade. E com relação também uma vez eu falei para o vereador, ele disse que o poder público não tinha entrado aqui porque nós não tínhamos deixado. O problema foi outro, vereador. Vou explicar para você o seguinte. Quando foi, na época da política, como eu falei, foi prometido que o Bar Vermelho ia se transformar na Avenida Paulista. Era casa linda, era quadra ali no pé do aterro, era calçamento até o tal da Avenida México. Passaram-se 4 anos, ninguém pisou aqui. Aí depois de 4 anos, queria entrar nas nossas casas, prometendo a mesma coisa, porque geralmente é o que acontece. Infelizmente. Os abestados esqueceram, daqui 4 anos vão lá e tem de novamente para eles, acabou. Mas nós não aceitamos mais isso, não. Eu, principalmente, não aceito mais isso. Porque o convívio que eu tenho na política, infelizmente, a nossa política é uma vergonha. Mas a gente ainda acredita que pessoas possam trabalhar em cima dessa política e melhorá-la. O que nós estávamos até comentando antes aqui. Então, eu acredito ainda nos políticos brasileiros. Infelizmente, são poucos, mas desses poucos podem se transformar em muito a partir do momento em que a população pudesse manifestar com relação a isso. Então, esse tipo de infraestrutura eu gostaria que os vereadores procurassem nos ajudar, porque aqui no inverno, pelo amor de Deus, é um negócio sério. Se você vai por aqui a lama, você vai por aqui a lama, se você sobe a lama, então nós ficamos praticamente ilhados. E outra desculpa desfarrapada que vinha dizer para mim, se não acredito, porque eu pesquisei, nós aqui não somos área de risco. A área de risco é quando a área põe em risco a vida das pessoas. Nós somos uma área de possível alagamento, com grandes enchentes. Então dá tempo de sair, se dá tempo de sair, não é área de risco. A área de risco é pé de morro quando sabe que alguém pode morrer. Então quem vier com essa desculpa besta, isso aí é mentira. Nós somos área de possível alagamento, por morar na margem do rio. Então vem recurso sim. E quer dizer, não vem recurso, vem. Porque se veio nos outros não veio, por que não vem agora? Se essa creche aqui for um recurso, se esse calçamento for um recurso, a ampliação de rede de água e energia for um recurso, por que agora não vem mais? Foi o que aconteceu? Em pleno século XXI não tem que engolir isso. Eu não engulo não, infelizmente. Então, agradecer a todos vocês, obrigado pela oportunidade, agradecer aos vereadores por essa reunião, aqui, essa sessão, que faz com que as pessoas se aproximem mais da Câmara, porque, como o Joãozinho falou, infelizmente nós não tínhamos isso, e agora nós temos. Como reivindicar, como reclamar, e assim como pedir a vocês, como nossos representantes, pessoas que nós colocamos lá, confiamos no nosso município por 4 anos, e pagamos os impostos para que vocês sejam ressarcidos no final do mês. Então, nós temos direito de recobrar como cidadão. Muito obrigado. Com a palavra, Manuel Neto Vasconcelos, representante da sociedade civil, que se pronunciará a respeito de reivindicação de esporte. Boa noite a todos. Eu pedi o Joãozinho para me expressar aqui um pouco sobre o esporte.
daqui do Barro Vermelho, e de todo o mar, porque a gente está vendo que é uma válvula de escape para tirar nossos filhos, a nossa juventude das drogas. E eu vejo das drogas, da bebida, de todo tipo de droga. E eu vejo que o marco está sendo muito pouco trabalhado nessa parte, tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Porque hoje, as pessoas que fazem campeonato, que fazem essas brincadeiras esportivas, que há 10 anos atrás eram muito cultivadas, hoje sofrem muito, porque tem que pedir, tudo tem que pedir. Não tem uma secretaria com uma administração para que seja favorecida, seja mais facilitada as coisas para as pessoas, para os desportistas. Eu acho que as pessoas, os vereadores, eles estão muito, assim, esquecendo essa parte. E é uma parte muito importante, uma parte muito boa. Porque a gente, como esportista, eu comecei a jogar bola com 14 anos de idade, muitos aqui do Barro Vermelho e do Marco também, eu acho também os vereadores, quase todos que estão aqui, os homens, gostavam de jogar seu futebolzinho. Eu acho que eles deviam olhar mais para essa parte, porque é uma parte que está muito decadente, uma parte que está muito defasada, a parte do esporte. E sobre campeonatos, o campeonato municipal de Marco não existe mais, praticamente, porque antigamente existia um campeonato municipal, envolvia muita gente, a gente via os campos do Marco, tudo lotado de gente, pai de família, cidadão, tudo acompanhando, vendo seus filhos jogar. Hoje em dia não existe mais, não tem mais essa força. A Secretaria de Esporte hoje em dia é só o nome, não existe mais. E aí eu estou aqui como cidadão, como desportista, reivindicando esse direito, representando todas as pessoas, todos os desportistas do Marco, das regiões, da sede, que é muito dificultoso. Você hoje em dia, você fazer um campeonato, que tudo hoje é pago, tudo é caro. E eu queria que o nosso vereador que está aqui presente olhasse mais para essa parte, porque é uma parte muito importante mesmo, porque é como eu já disse, é uma válvula de escape para tirar o jovem da marginalidade. Muito obrigado, é só isso mesmo. Nos termos do artigo 146, a pauta de votação está trancada até a decisão do projeto de lei número 003/2014, de 10 de abril de 2014, para o qual foram pedidas vistas. Não havendo mais matéria para serem lidas e discutidas e votadas, agradeço a Deus pela sua proteção e ao público presente, aos senhores vereadores e vereadoras, por suas presenças, e convido-os para a sessão ordinária a realizar-se no dia 9 de junho de 2014, em horário regimental, no plenário geral do Bastos Ostenho. Assim declaro encerrada a presente sessão.